Olá, pessoal do quarto E. Aula de hoje, segunda-feira, 5 de abril. Vamos ler nossa rotina, leitura compartilhada, língua portuguesa e matemática. Hoje vamos fazer diferente e deixar a leitura compartilhada para o final da aula. Então vamos para o Escolariza. Então, 5 de abril. Hoje, como vocês vão perceber, eu fiz a leitura do Doce Mingau e já coloquei no Escolariza. Logo abaixo está o texto Doce Mingau. Vamos acompanhar. Olá, este texto vocês podem me acompanhar logo abaixo do vídeo. Chama-se Doce Mingau. Aula de segunda-feira, dia 5 de abril, língua portuguesa. Bess, uma filha boa e obediente, era uma menina muito pobre que vivia com sua mãe em uma casa humilde, em uma rua simples. Os tempos eram sempre difíceis, mas os invernos eram ainda mais. Durante o inverno, a menina e sua mãe não sentiam apenas frio, mas também fome. Às vezes, elas encontravam pequenas coisas para comer, resto que seus vizinhos jogavam fora. Mas, conforme o gelo aumentava, era cada vez mais difícil achar algo nas latas de lixo. Até que, finalmente, só lhe sobrou um pequeno bolo de aveia. A mãe disse: Bess, não temos outra opção. Você precisa ir até a floresta para tentar encontrar algo para nos alimentar. Caso contrário, morreremos de fome. Tome, pegue a metade deste bolo de aveia para manter-se alimentada. Então, Bess se enrolou em seus trapos mais quentes e partiu para a floresta. Depois de 1 hora, a menina ainda não havia encontrado nada e pensou que talvez fosse o momento de comer seu pedaço de bolo. Foi quando se deparou com uma pequena velhinha agachada na neve. A mulher levantou as mãos e chamou: Não vá embora, estou com fome. Por favor, você tem um pedacinho de algo para comer? Embora também estivesse faminta, Bess sentiu pena da senhora e deu-lhe a metade do seu pedaço de bolo. A mulher sorriu e em seguida se levantou. Agora ela parecia maior e não tão idosa quanto antes. Você é uma criança adorável, ela falou para Bess. Eu pedi a uma centena de viajantes que dividissem o alimento comigo, mas todos eles disseram que tinham muito pouco. Você tem menos do que qualquer um deles, mas deu a metade para mim. Eu gostaria que você ficasse com isto, como recompensa por sua bondade. E dizendo isso, entregou um pequeno caldeirão marrom para Bess. Cozinhe, pequeno caldeirão, cozinhe, disse a velhinha e imediatamente ele se encheu de mingau. Pare, pequeno caldeirão, pare, falou novamente a velhinha e o alimento parou de subir. Ela e Bess sentaram-se juntas na neve e saborearam o delicioso mingau quente. Jamais se separe desta panela, disse a mulher, e nunca mais terá fome. Você se lembra do que você deve dizer? Sim, eu me lembro, disse Bess. Cozinhe, pequeno caldeirão, e nada aconteceu. Não funciona comigo, ela choramingou. Claro que funciona, disse a velhinha com um sorriso. Você não disse as palavras certas, você deve dizer: cozinhe, pequeno caldeirão, cozinhe. Imediatamente a panela começou a se encher de mingau. Pare, pequeno caldeirão, pare! Gritou ela, batendo as palmas. E a panela parou. Bess abraçou o pote com tanta força que nem percebeu quando a velhinha desapareceu. A mãe de Bess ficou entusiasmada e feliz com a panela, além de maravilhada ao vê-la funcionar. Daquele dia em diante, todas as vezes que elas sentiam fome, a menina dizia: cozinhe, pequeno caldeirão, cozinhe.
Enquanto saboreavam seu conteúdo, Bess dizia: "Pare, pequeno caldeirão, pare!" E o mingau parava de subir. Às vezes os vizinhos apareciam atraídos pelo cheiro maravilhoso de mingau quente e sempre havia um pouco para eles também. Mas Bess e sua mãe tinham cuidado de usar o caldeirão encontrado apenas quando ninguém estivesse por perto. Elas tiveram o inverno mais feliz e mais quente de suas vidas. Um dia Bess estava fora procurando gravetos para o fogo, quando sua mãe sentiu vontade de fazer um lanchinho no meio da manhã. Ela tirou a panela de seu esconderijo e falou: "Cozinhe, pequeno caldeirão, cozinhe." E é claro, a panela começou a encher de mingau. "Tá bom, é o suficiente", a mãe de Bess gritou depois de alguns minutos, mas o volume do mingau continuava a aumentar. "Pare!", ela gritou, mas o caldeirão transbordou e o delicioso mingau começou a se espalhar por todo o cômodo. Ela colocou a panela no armário da cozinha, gritando: "Chega, chega!", mas o líquido borbulhava para fora do caldeirão e escorria dentro do armário. Em pouco tempo, a humilde casinha estava cheia de mingau. "Não, não, não, não!", gritava a mãe de Bess quando a rua começou a encher de mingau. Todas as outras casas também ficaram cheias de mingau, e os vizinhos corriam para cá e para lá, tentando escapar daquela coisa de sabor adocicado. Bess ouviu o grito e voltou correndo, mas àquela altura a rua inteira estava submersa em mingau. Bess atravessou aquele mar de mingau e encontrou o caldeirão encantado. "Pare, pequeno caldeirão, pare!", clamou, e no mesmo instante a obediente panela parou. Pouco a pouco, os vizinhos voltaram, um a um, para suas casas na pequena rua. Eles tiveram de comer o mingau para abrir caminho, e é claro que ele já estava frio, mas mesmo assim estava delicioso. Na verdade, o mingau era tão delicioso que todos ficaram bem gordinhos e ninguém nunca mais sentiu fome outra vez, certo? Continuando então, vocês ouviram e leram a história do doce mingau. Como o autor descreve a personagem Bess? Então vocês vão reler lá, ouvir se quiser novamente e descrever aqui como o autor imagina, como ele descreve a personagem Bess. Vocês vão escrever aqui, digitar, né? E salvar a resposta. Próximo. O que mais, além do frio, sentiram Bess e sua mãe? Elas sentiram duas coisas, quem prestou atenção. O que foi? Além do frio, mais alguma coisa. Que coisa? Salva a resposta. Próximo. No trecho, foi quando se deparou com uma pequena velhinha agachada na neve, a mulher levantou as mãos e chamou. A palavra em destaque se refere a... Qual palavra está em destaque? Mulher, está mais escuro. Mulher. Então, a mulher, quem é? A mãe de Bess, a velhinha, a vizinha ou Bess? Vamos pôr a resposta aqui. Vamos pôr pontinho. Salvar a resposta. E próximo. Bess, mesmo sentindo fome e só tendo um pedaço de bolo, resolveu dar a metade do bolo para a pequena velhinha. Podemos dizer que Bess teve uma ação de solidariedade, desprezo, egoísmo ou alegria? Qual desses vocês acham que é? Vou escrever aqui. Salvar a resposta. Próximo.
Leia o trecho do texto. Depois de uma hora, a menina ainda não havia encontrado nada e pensou que talvez fosse o momento de comer seu pedaço de bolo. A palavra em destaque dá a ideia de. Então, a palavra em destaque aqui, olha, depois de uma hora. O que é esse uma hora? Tempo, modo, lugar ou intensidade? Vocês vão colocar aqui, digitar. Então, como aqui não está muito escurinho, reforçando a palavra em destaque é uma hora, tá? Salva a resposta. Próximo. A velhinha ensinou a Bess o que deveria fazer para que o caldeirão fizesse o mingau. Mas o caldeirão não funcionou. O que aconteceu? Por qual motivo não deu certo? Vocês vão reler, ou se vocês já lembram, já podem colocar. Vão responder aqui, salvar a resposta. Próximo. Agora encontre, dentre os diálogos abaixo, a conversa da velhinha com a Bess e marque-a. Acabei de ver, pessoal, que aqui só saiu a letrinha. Então, eu vou acabar aqui e vou pôr essa imagem de novo. Tem 3 imagens. A imagem A, a imagem B, a imagem C. Aí, depois vocês vão olhar novamente aqui e identificar qual é a conversa da velhinha com a Bess e marque-a, certo? Aqui não está dando para responder agora. Eu vou pôr a imagem e vocês vão responder. Salvar. Próximo. Em que momento do texto pode-se dizer que houve um grande problema? Então, eu li a história toda, aí chegou um determinado momento, houve um problema. Em que momento houve esse problema? Salva a resposta. Próximo. A rua toda virou um mar de mingau por quê? Bess errou as palavras. Os vizinhos pediram para a mãe de Bess fazer muito mingau. A mãe de Bess usou o caldeirão e não sabia as palavras mágicas. A menina queria fazer mingau para todos os vizinhos não sentirem mais fome. Qual dessas alternativas vocês acham que é? Vou pôr aqui e salvar a resposta. Próximo. 11. No trecho, a mãe de Bess ficou entusiasmada e feliz com a panela, além de maravilhada ao vê-la funcionar. A palavra em destaque se refere a mãe de Bess ficou entusiasmada e feliz com a panela. Então, aqui, de novo, não saiu destaque. O destaque é a mãe de Bess. Quem é a mãe de Bess? A velhinha, a filha, a panela ou a mãe? Olhando novamente, gente, olhei lá. É entusiasmada. Quem ficou entusiasmada? Então, prestando atenção. Quem ficou entusiasmada? A velhinha, a filha, a panela ou a mãe? A mãe de Bess ficou entusiasmada e feliz com a panela, além de maravilhada ao vê-la funcionar. A palavra em destaque se refere a quem ficou entusiasmada? A velhinha, a filha, a panela ou a mãe? Salva a resposta. E conclui a lição. Foram 11 questões. E vamos para a história.
o encontro entre os povos indígenas e os europeus. No início, os primeiros contatos entre europeus e povos indígenas foram pacíficos, sem briga, sem nada. Isso que significa pacífico. Principalmente porque os europeus negociavam com os nativos a troca de pau-brasil por objetos como machados, adornos, utensílios de metal, etc. Os indígenas derrubavam as árvores e as levavam para a praia, armazenando-a em feitorias. Feitorias está em destaque. Construções erguidas para esse fim. De lá, a madeira era embarcada nas caravelas. Em algumas ocasiões, os europeus se aproveitavam das rivalidades já existentes entre os diferentes povos para conseguir fazer alianças com algum deles. Por exemplo, quando os franceses tentaram fundar uma colônia na região onde hoje é o Rio de Janeiro, contaram com o apoio dos Tupinambá, que esses eram inimigos dos Tupiniquim, que apoiavam os portugueses. Mais tarde, quando os europeus precisaram de trabalhadores para suas fazendas, como as de cana-de-açúcar, eles passaram a caçar indígenas para escravizá-los. Então, aqui é o encontro entre os povos indígenas e europeus. No início, esse encontro foi pacífico. Aí, mais tarde, quando os franceses tentaram fundar onde é a região do Rio de Janeiro, aí duas tribos entraram em discussão. Essas duas tribos, uma não aceitava o que a outra queria. Então, os franceses pediram apoio dos Tupinambás, que esses eram inimigos dos Tupiniquins. Então, são duas tribos, olha. Tupinambá, Tupiniquim, que apoiavam os portugueses. Então, relembrando, os Tupinambá apoiavam os franceses. Tupiniquim apoiavam os portugueses. Mais tarde, quando os europeus precisaram de trabalhadores para as fazendas, aí sim, o que aconteceu? Eles passaram a caçar indígenas para escravizá-los, certo? Então começou pacificamente e depois, com a necessidade de mão de obra para as fazendas, passaram a caçar os indígenas. Então, próximo. Olha lá, está destacado no texto lá anterior o que são feitorias, não tá? Então, agora vocês vão responder aqui o que são feitorias. Salva a resposta. Próximo. Por que os europeus começaram a caçar os índios? Como eu li no início, começou de modo pacífico os indígenas e os europeus, e depois, por um motivo tal, começou a escravizar os índios. Por que começaram a escravizar? Vou responder aqui. Salva a resposta. E conclui a lição, certo? Então, a lição de Escolariza de hoje, segunda-feira, língua portuguesa e história. Agora, como combinei no começo com vocês, eu vou para a leitura. Vamos fechar. Não precisa nem fechar. Vamos aumentar aqui o da Pro. Venho aqui. E agora continuamos com Felpo Silva, que parou quanta coisa. Eu li bem o finalzinho, olha, eu vou ler esse finalzinho aqui de novo, antes de virar a página para a leitura de hoje. No dia seguinte, Felpo já estava bem mais calmo e a sua crise quase controlada. Quando criou coragem, pegou uma folha de papel e escreveu. Então, aqui é o que ele
Escreveu. Olha lá, estava inspirado o Felpo Filva. Vamos ouvir? Charlot, gostei muito da sua sinceridade. Eu também quero ser sincero como você. E é por isso que vou lhe dizer logo que tenho muitos defeitos, grandes e enormes. Para explicá-los, vou contar uma fábula. O Coelho e a Tartaruga. Certo dia, o coelho disse à tartaruga: tenho pena de você, que tem que levar a casa às costas e não pode passear, brincar ou correr dos inimigos. A tartaruga, ao ouvir tais palavras, pensou um pouco e a seguir respondeu: Coelho, eu sou lenta e pesada, verdade. Você é leve e ligeiro, não nego. Mas pode guardar para si toda essa sua compaixão. Apostemos uma corrida e vejamos quem chega primeiro, você ou eu. O coelho achou muita graça na resposta, aliás, na aposta, e aceitou na mesma hora. Combinaram o local da largada e da chegada. Assim que a corrida começou, a tartaruga se pôs a caminho. O coelho, vendo como ela andava, lerda e pesada, pôs-se a rir, saltar e zombar. Enquanto isso, a tartaruga ia se adiantando com seu passo lento. Olá, camarada, disse-lhe o coelho rindo. Não corra tanto, não se canse assim. Olha, vou até dormir um bocadinho. E para zombar ainda mais, fingiu dormir e roncar. Tanto fingiu que acabou cochilando mesmo. E ao abrir os olhos, viu a tartaruga lá na frente, quase na linha de chegada. O coelho saiu em disparada, mas já era tarde. A tartaruga venceu a corrida e o coelho, que era tão veloz, perdeu. Moral da história: devagar se vai ao longe, principalmente se a colega cochilar. Então, Charlot, eu sou lento, muito lento. Faço tudo bem devagar. Agora vou te confessar o meu segredo. Eu sou um coelho com alma de tartaruga. Assim como elas, eu também não gosto de sair da toca. Só vou mesmo ao correio e ao mercado. Odeio cenouras. Minha comida preferida é bolinho de chocolate. E só se for do jeito que a minha avó fazia. E tem mais. Sofro de orelite tremulosa e tenho uma orelha mais curta que a outra. Então, como você pode ver, é melhor eu não aceitar o seu convite. E se um dia eu aceitar, essa decisão pode levar muitos anos. Adeus, Felipe, 16 de maio. Pronto. Foi difícil, mas Felpo conseguiu escrever e foi sincero. Abriu seu coração, contou tudo, mesmo achando que depois daquela carta, a Charlot não iria mais querer saber dele. E agora que o assunto estava encerrado, ele podia voltar a escrever o seu livro. Felpo tentou. 1, 2, 3, diversas vezes. Mas não conseguiu. Seus pensamentos não se concentravam na tarefa. Só pensava na Charlot, no que ela iria pensar dele depois daquela carta. Em vez de trabalhar no seu livro, Felpo passou dias escrevendo outras coisas. Poemas, textos, frases. E no meio disso tudo, sem querer, saiu algo bem diferente do que ele costumava criar. Um conto de fadas. Então, agora aqui. Uma história um pouco esquisita. Vendo lá uma torre, né? Vamos ver o que vai acontecer. Uma história um pouco esquisita. Era uma vez uma
Era uma vez um príncipe diferente dos outros. Ele era um pouco feio, um pouco estranho, um pouco torto e um pouco azarado também. Um dia, esse príncipe foi preso na torre por uma princesa horrorosa, chata, mandona e feia de doer. O coitado ficou se sentindo muito mal, pior que um sapo perdido na areia do deserto. Continuando. Por sorte, uma bruxa muito interessante, bonita, alegre e engraçada ficou sabendo da terrível maldade. Não perdeu tempo, montou o cavalo nas costas e correu para lá. Chegando, gritou: Ó príncipe amado, joga-me tuas tranças, eu vim te salvar. O príncipe ficou tão feliz com a chegada dela que, sem pensar, pulou lá de cima, caiu no cavalo, quebrou uma perna, 2 dentes da frente, torceu as costelas, rasgou toda a roupa e, como se não bastasse, perdeu a peruca também. O que aconteceu com o pobre cavalo? Ninguém sabe. O príncipe se arrebentou inteiro, mas a bruxa, que o amava, cuidou tão bem dele que o moço ficou bonzinho, só um pouco mais torto do que antes. A bruxa e o príncipe mudaram para longe, para uma terra distante, bem mais bonita que aquela, e compraram um castelo antigo, lindo, que ficava no alto de uma montanha. E aí aconteceu de verdade, que ninguém acreditava que fosse acontecer. Eles viveram juntinhos para sempre, felizes, cheios de amor. Fim. Aí bem no finalzinho aqui embaixo, em letras miúdas, está escrito rodapé. Nota de rodapé. Um dia, quando eles já eram velhinhos, continuavam felizes, ficaram sabendo que a princesa malvada tinha se casado com um dragão. Um dragão que sabia queimar a maldade dela como o fogo das ventas. Filipe estava muito satisfeito com o resultado, chegando a se divertir bastante enquanto escrevia, e isso era uma grande novidade. Ficou provado que ele era capaz de criar coisas engraçadas e otimistas. Deu vontade de mandar o conto para Charlot. E enquanto juntava coragem para enviar, pegou outra carta dela. Olha lá, a outra carta. Eu vou ler amanhã. Então, pessoal, até amanhã. Continuando com a aula do escolarizo e com a leitura do Felpo Filva. Lembrando, olha a capinha. Felpo Filva. A Pro não está lendo errado. Tchau, até amanhã.